Olá, aqui é Hélio Machado. Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. Estamos produzindo uma série de vídeos em podcast do livro Graça, o Estereótipo de Cristo, um livro que eu escrevi há alguns anos atrás, e agora então resolvemos produzir ele em podcast para vocês no canal. Antes, porém, aquele recado: você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para ser informado sempre que nós postarmos novos vídeos, tá bom, gente? E nos ajude na divulgação, compartilhando com seus amigos, em suas redes sociais. Fazendo isso, você estará nos ajudando. Vamos então à gravação do 6º capítulo do livro Graça, o Estereótipo de Cristo. Conta-se a história de um alpinista que, ao tentar escalar uma montanha, ficou preso numa rocha sem poder descer. O homem foi tomado pelo desespero e clamava por socorro. De repente, ouviu a voz de alguém que dizia para ele cortar a corda que lhe sustentava e não deixava descer. Porém, o medo não permitiu que ele tomasse tal atitude. A noite se foi e a neve da noite foi forte demais para que o homem pudesse resistir, e ele morreu. De manhã cedo, as pessoas encontraram o homem morto a uma altura de apenas 1 metro do chão, pendurado pela corda. Quantas vezes nos deparamos com certas situações e só nos basta cortar a corda que nos prende e não permite que sejamos livres dos obstáculos que querem nos destruir. Mas a incerteza, a falta de confiança, nos impede de dar ouvido à voz do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, querendo ser o nosso socorro. Quantas vezes você ouviu uma voz suave sussurrando ao seu ouvido: corta a corda do ódio, porque o amor está apenas a 1 metro de você. Corta a corda do medo e revista-se de coragem, porque lá na frente há um porto seguro. Corta a corda do desespero e revista-se de esperança, porque no fim do túnel há uma luz. Corta a corda da amargura e abraça-te com a alegria de viver e poder ser feliz. Corta a corda do rancor e revista-se de empatia, pois outras pessoas estão contando com a tua amizade. Corta a corda da falta de confiança e joga-te nos braços daquele que te protege com seu manto. Corta a corda, corta a corda, corta a corda. Quando estivermos em apuros, sempre ouviremos a voz do amado das nossas almas dizendo: corta a corda que você vai cair em meus braços. O apóstolo Pedro teve uma experiência que partiu do natural para o sobrenatural. Porém, pela sua insegurança, ele afundou no óbvio do natural. Estou me referindo aos minutos que lhe renderam um espaço na história quando andou por cima das águas. Era como se fosse uma sensação de treinamento onde o exercício maior era a fé. Uma entrega sem reservas aos cuidados daquele que era o dono das águas e que, ao som da sua voz, qualquer tempestade daria lugar para mais suave brisa. Um momento solene onde a natureza faria reverência ao Criador. Porém, aos olhos de Pedro, naquele momento, as profundezas das águas pareciam bem maior que a imensidão do poder do Mestre, levando sua pobre natureza humana submergir nas águas da incerteza, ao invés de estar escondido nos braços de Cristo. É
É impressionante como o vulto da religiosidade tem feito Jesus parecer para muitas pessoas mais um fantasma do que o socorro presente na hora da angústia. Só mesmo as crianças sentadas no colo de Jesus para traduzir o significado da essência do seu amor. Até mesmo os próprios discípulos ainda não haviam entendido tamanha grandeza, a ponto de querer impedi-las de se aproximar do Mestre. Mas num gesto de quem sabe o que faz, e que em cada atitude o torna em mais uma sessão pedagógica, Jesus mostra para os seus discípulos algo que não lhes parecia muito familiar: a humildade e o amor. Eram atitudes como estas que faziam a diferença no ministério terreno de Jesus. No momento de incerteza, em um mundo conturbado pela indiferença social e religiosa, Cristo chega como um elo de ligação entre pessoas sem motivos de esperança e a própria razão de viver. Jesus não chegou apresentando apenas teorias e regras para ser seguida, mas com respostas e soluções que há tanto tempo haviam se tornado enigma na vida das pessoas. Os mestres da sinagoga e os líderes religiosos da época nada mais tinham a oferecer além de rituais litúrgicos, carregados de ordenanças e dogmas, que para muitos não passavam de fardos pesados e difíceis de serem carregados. Porém, seus líderes, como o próprio Jesus falou, nem com o dedo queriam tocar. Numa esfera bem mais humana, veremos mais na frente o próprio Pedro mergulhar na água e sair nadando quando vê Jesus. Agora, ele não estava com medo da água, mas do próprio Jesus. O estado depressivo de Pedro leva-o ao medo ao invés da confiança. Jesus sempre se apresentou como amigo dos discípulos, mas as atitudes negativas de Pedro, misturadas com a visão legalista da religiosidade que Pedro herdara do judaísmo, o levaram a olhar para Jesus não mais como um amigo, mas como um inquiridor prestes a lhe decretar uma sentença. Este tipo de comportamento está impregnado no íntimo de nossas comunidades eclesiásticas. Existem muitas pessoas que, por herdarem um conceito de um Deus apenas juiz, acabam fugindo quando deveriam fazer o caminho contrário. Porém, Jesus foi bem claro quando disse que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E nesse caso, o próprio Jesus estava se apresentando como o médico de plantão. Caminhando um pouco mais no tempo, vamos ver numa esfera de graça e, sobretudo, num cenário típico do que realmente era o propósito da vinda de Cristo aqui na Terra, Jesus assando peixe na beira da praia e oferecendo a Pedro. Com esta atitude, Jesus estava abrindo caminho para um diálogo que iria proporcionar a Pedro cura interior para todos os traumas motivados por uma decisão provocada por medos e incertezas, no momento em que seu estado emocional lhe roubara a segurança, deixando exposta sua fraqueza e condição espiritual. A atitude de Cristo toma Pedro de surpresa. O gesto de Jesus fez com que Pedro tirasse a lente do medo para ser contagiado com o olhar de Cristo, um gesto não inquisitorial, mas sim de graça. Como um raio laser penetrando no seu interior, extraindo todo o medo, vergonha, exaustão espiritual, Pedro tem seus sentimentos mudados,
transformando-os numa essência de amor contagiante que mudaria radicalmente seu comportamento. Graças à ação de amor contagiante de Jesus, é que hoje podemos contar com os registros maravilhosos de um Pedro destemido, levando avante a missão da igreja, que Cristo a ele confiou junto com os demais apóstolos, e que, por fim, seu benefício chegou até nós. Nunca deixe as profundezas das águas roubarem sua fé. Não faça da altura das rochas um obstáculo para alcançar a maturidade. Sempre que for preciso, corte a corda, porque você vai cair nos braços de Cristo. Tenha sempre a convicção de que o olhar de Cristo em nossa direção sempre nos dá segurança. Por mais que as rochas se transformem em montanhas enormes, Ele sempre estará por perto, não apenas nos mostrando o caminho, mas também nos ajudando a prosseguir. Este, então, foi mais um capítulo do livro Graça, o estereótipo de Cristo. Você que nos acompanhou até aqui, continue conosco na sequência dos próximos capítulos que serão produzidos. Você que ainda não conferiu os capítulos anteriores, aproveite que está aqui no canal para você assistir os primeiros capítulos do livro Graça, o estereótipo de Cristo. Ok? Obrigado a todos, fique na paz, fique com Deus. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, dê o seu joinha, você estará ajudando muito o nosso trabalho, ok? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau!